Desde os tempos antigos, os assentamentos humanos se transformaram em grandes vilas e cidades com populações significativas e atividades movimentadas. Essas cidades servem como centros econômicos, culturais, administrativos e religiosos para a maioria das regiões ou países. No entanto, enquanto algumas cidades como Paris, Londres, Nova York ou Tóquio continuam a ter um crescimento significativo, outras estão em declínio, com pessoas e empresas se mudando para outras áreas. Algumas cidades tornaram-se cidades fantasmas, enquanto outras foram perdidas e esquecidas há muito tempo. Embora vários fatores possam levar à perda de uma cidade, as razões óbvias são guerras, desastres naturais e declínio econômico. No entanto, algumas das cidades perdidas foram redescobertas, graças a pesquisas arqueológicas. Conheça as 10 lendárias cidades perdidas do mundo. Mas antes não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ative o sininho para receber os vídeos novos. 10. Angkor, Camboja. Angkor era a capital do poderoso Império Khmer que já governou grande parte do Sudeste Asiático. Com a queda do Império centenas de anos atrás, a cidade foi abandonada e esquecida e caiu em ruínas. Hoje, as ruínas desta antiga cidade estão localizadas em meio a florestas e fazendas ao norte do lago Tonle Sap, no Camboja. É um dos principais destinos turísticos, pois abriga uma das estruturas religiosas mais impressionantes do mundo, incluindo o Angkor Wat, o maior complexo de templos do mundo. 9. Karakorum, Mongólia. O Karakorum, uma antiga cidade localizada na província de Orkhangai, Mongólia, existiu entre os séculos 13 e 15, servindo como capital do Império Mongol e Yuan do Norte. As ruínas da cidade outrora vibrante ficam perto de Karakorum. A construção da cidade provavelmente começou em 1220 e permaneceu uma pequena cidade até 1235. No entanto, tornou-se uma grande cidade e local político sob o Gedi Khan e seu sucessor, com a construção de Tumen Angalan Od ocorrendo durante este período. A cidade também apresentava um templo stupa e uma árvore de prata. O declínio do Karakorum começou em 1388, após um ataque das tropas Ming, e foi completamente abandonado no século XVI. O local foi identificado positivamente como de Karakorum por Nikolai Adrintsev em 1889. 8. Grande Zimbábue, Zimbábue. O Grande Zimbábue, a capital de um dos grandes reinos, está localizado nas colinas do sudeste do Zimbábue, perto da cidade de Masvingo e do lago Mutiriki. No entanto, não está claro qual grande reino usou a cidade como sua capital. As ruínas de pedra estão espalhadas por uma grande área, com a antiga cidade dando nome ao atual país do Zimbábue. O nome grande é usado para distinguir a cidade antiga das outras pequenas ruínas do Zimbábue espalhadas pelo país. O povo indígena Bantu construiu a cidade em ruínas entre os séculos 11 e 15. A cidade cobre cerca de 7,22 km² e recebeu até 18 mil pessoas em seu pico. O Grande Zimbábue pode ter sido abandonado devido à instabilidade política, declínio no comércio e escassez de água e alimentos. 7. Edebe, Alemanha. Edebe foi uma cidade importante para os vikings entre os séculos VIII e século XI. Ocupou o extremo sul da península da Jutlândia, no atual distrito de Schleswig-Flensburg, Alemanha. Edebe surgiu como um centro comercial perto de Seléu, uma enseada estreita que se conecta ao Mar Báltico, e foi estabelecida por volta de 770. Cerca de 40 anos depois, Godofredo, um rei dinamarquês, transferiu comerciantes de Herik para Edebe, colocando a cidade em um caminho de desenvolvimento. No entanto, o rei norueguês Harald Hardrada destruiu o assentamento durante sua luta com o rei dinamarquês Sven II. 6. Taxila, Paquistão. Taxila, também conhecida como a Cidade da Pedra Cortada, é uma antiga cidade no noroeste do Paquistão, localizada na moderna cidade de Taxila, na província de Punjab. A cidade estava localizada na junção da Ásia Central e do subcontinente indiano. Taxila provavelmente foi fundada em 3500 a.C. com algumas de suas ruínas que remontam ao período do Império Aquemênida. Devido à sua localização estratégica, a cidade mudou de mãos ao longo dos anos. A cidade tornou-se insignificante após um declínio no comércio e destruição pelos Kidaritas, Alchon-Huns e os Hunos brancos. 5. Mênfis, Egito. Mênfis é a lendária cidade de Mênés, o faraó que conseguiu unir o Baixo e o Alto Egito.
Esta cidade foi fundada por volta de 3000 a.C. e estava localizada a cerca de 20 quilômetros ao sul de Gizé. Provavelmente foi fundada por Menes como uma fortaleza, de onde ele controlava a rota comercial entre o Delta e o Alto Egito. No entanto, era a antiga capital do Baixo Egito. A sua localização na foz do rio Nilo tornou-a uma atração natural e um importante centro religioso. No entanto, o crescimento do cristianismo prejudicou o progresso da cidade e foi oficialmente abandonada no século VII, após a conquista árabe do Egito. Algumas de suas ruínas incluem palácios reais, o Templo de Ptah e as estátuas de Ramsés II. 4. Ciudad Perdida, Colômbia. Ciudad Perdida, uma tradução espanhola para cidade perdida, já foi uma cidade magnífica fundada por volta de 800 d.C. e localizada na Sierra Nevada de Santa Marta, Colômbia. Existiu por cerca de 650 anos antes de Machu Picchu, a cidade perdida no Peru, ser construída. Ciudad Perdida, conhecida como Teyuna pela tribo local, apresentava uma rede de estradas de azulejos, mais de 160 terraços esculpidos na encosta da montanha e várias praças circulares. A cidade pode ter sido abandonada após a conquista espanhola. No entanto, foi redescoberto em 1972 por saqueadores de tesouros, comumente chamados de Los Sepúlveda, que o chamaram de Inferno Verde, e sua reconstrução foi concluída em 1982. 3. Pompeia, Itália. Pompeia é uma das cidades antigas mais famosas da Itália, provavelmente por causa do evento catastrófico que levou ao seu desaparecimento. Em 24 de agosto de 79 d.C., enquanto os moradores da cidade realizavam suas atividades, o Monte Vesúvio entrou em erupção violentamente, explodindo magma no ar por 2 dias. A cidade e seus habitantes que não conseguiram escapar a tempo foram enterrados sob cinzas e pedras pomes que se acredita terem pelo menos 6 metros de profundidade. A cidade foi esquecida por mais de 1000 anos até que Domênico Fontana a redescobriu em 1592 enquanto cavava um canal. No entanto, nenhuma grande escavação foi feita até 1860. No entanto, até 1/3 de Pompeia permanece enterrado. 2. Petra, Jordânia. Petra era uma cidade magnífica esculpida nas colinas pedregosas dos desertos da Jordânia e apresentava um sistema de condutos de água. Esta cidade antiga pode ter sido construída por volta do século VI a.C. e pode ter sido a capital dos nabateus. Foi um centro comercial e uma rota comercial entre o Mar Morto e o Mar Vermelho por quase 2000 anos, com comerciantes da Síria Fenícia, Egito e Arábia se reunindo na cidade. No seu auge, recebeu 30.000 pessoas e contou com jardins, teatros, templos, vilas e túmulos. Em 363, Petra foi parcialmente destruída por um terremoto e abandonada 300 anos depois, quando os árabes a conquistaram. Foi redescoberto em 1812 por Johann Ludwig Burckhardt. 1. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu é uma antiga cidade dos Incas localizada a 2.430 metros no topo de uma montanha acima do Vale de Urubamba, sagrado, no Peru. Foi construído na década de 1450 para Pachacuti, um imperador inca, e existiu por cerca de 80 anos. No entanto, a cidade foi abandonada no século XVI após a chegada dos conquistadores espanhóis. Embora a cidade perdida não tenha sido perdida para os habitantes locais, suas ruínas foram descobertas em 1911 por Irambinga, um historiador americano, enquanto procurava a lendária Vilcabamba. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixem o like e ativem as notificações. Até a próxima!